O rancheiro estava ajoelhado no chão de terra batida, dentro do que restava de um celeiro esquecido pelo tempo. As tábuas tortas deixavam passar lâminas de luz do entardecer, cortando o ar pesado como facas. Suas mãos, grossas e trêmulas, estavam manchadas de sangue seco e não todo dele, nem todo dela. No centro daquele espaço abandonado jazia a jovem Apache, o corpo pequeno demais para a violência que sofrerá, a respiração fraca como se cada fôlego fosse uma decisão difícil. Do lado de fora, o deserto observava em silêncio. O vento arrastava areia contra as paredes do celeiro, fazendo-as render como ossos velhos. Ao longe, urubus descreviam círculos lentos no céu, pacientes, como se já soubessem o desfecho. No Velho Oeste, aves assim não erravam. Elas apenas esperavam. O rancheiro limpou a testa com o antebraço, deixando um rastro escuro de suor e poeira. Estava cansado, e não apenas naquele dia, mas há anos. O tipo de cansaço que não se resolve com sono. Seu corpo carregava cicatrizes antigas, lembranças de brigas, cercas caídas, noites frias demais e enterros silenciosos demais. Ele já tinha salvado poucos. Enterrado muitos. Não era herói. Nunca fora. Heróis morriam cedo ou viravam histórias exageradas contadas em salões. Ele era apenas um homem que continuava respirando. A jovem gemeu baixo. O som atravessou o celeiro como um pedido frágil, quase inaudível. O rancheiro se inclinou sobre ela, avaliando o ferimento novamente. A bala tinha atravessado o ombro, mas o estrago era feio. Infecção era uma ameaça real, e talvez maior que a própria ferida. Ele não tinha médico, não tinha remédios de verdade. Tinha água, panos velhos, algumas ervas que aprenderá a usar com um velho mexicano anos antes. Pouco demais para uma aposta tão alta. Foi então que ele sentiu a presença. Não ouviu passos. Não houve aviso. Apenas o peso de um olhar cravado em suas costas. Quando se virou devagar, viu a mulher parada à entrada do celeiro. A irmã da jovem. Ele soube no mesmo instante. Ela segurava um rifle com firmeza, como quem já decidirá que poderia usá-lo. O rosto era duro, esculpido pela sobrevivência. Os olhos não demonstravam medo, apenas cálculo. Pó e sangue também marcavam suas roupas. Aquela mulher não viera pedir ajuda. Viera cobrar responsabilidade. O silêncio entre os dois era espesso. O vento soprou mais forte, levantando areia ao redor dela, mas a mulher não piscou. Então, ela falou. Se ela morrer, você vai responder por isso. As palavras não foram ditas em tom alto. Não houve grito, nem ameaça explícita. Ainda assim, atingiram o rancheiro com mais força que um disparo. Ele engoliu seco. Sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Sabia o que viria depois. A tribo estava próxima. Sempre estava. Os Apaches não deixavam os seus para trás. Se a jovem morresse, não importaria o motivo. Não importaria a tentativa. Aos olhos deles, o homem branco ajoelhado ao lado do corpo seria a última pessoa a ter falhado. E no oeste, falhas custavam caro. O rancheiro desviou o olhar por um instante, encarando a poeira no chão. Viu ali outros dias, outros erros. Lembrou-se de uma mulher enterrada cedo demais. De um filho que não aprenderá a proteger. De escolhas feitas rápido, sempre achando que haveria outra chance depois. Nem sempre havia. Ele voltou a encarar a irmã da jovem. Não pediu clemência. Não explicou nada. Apenas disse, com a voz rouca: estou fazendo o que posso. Ela não respondeu. Apenas deu um passo para dentro do celeiro, mantendo o rifle baixo, mas pronto. Era um aviso silencioso e ela ficaria ali. Observando. E esperando. O rancheiro voltou-se para a ferida. Suas mãos hesitaram por um segundo. A decisão já estava ali, pesada como chumbo em seu peito. Ele poderia fugir. Ainda havia tempo. Montar o cavalo,
desaparecer no deserto, deixar que o destino seguisse seu curso cruel. Mas, se fizesse isso, carregaria mais um túmulo invisível nas costas. Flashbacks curtos cruzaram sua mente como relâmpagos, um corpo sendo baixado à terra, uma porta fechada tarde demais, um pedido de ajuda ignorado. Sempre o mesmo arrependimento chegando depois. Ele respirou fundo. Naquele instante, o rancheiro entendeu que, ao tentar salvá-la, talvez estivesse assinando sua própria sentença de morte. Mas também entendeu outra coisa: viver fugindo daquela escolha seria uma morte lenta, muito pior. Pegou a água, limpou a ferida com cuidado renovado. Ajustou os panos. Murmurou palavras que não eram preces, mas promessas silenciosas. O deserto continuava observando. Os urubus, lá fora, ainda circulavam. E, ajoelhado na poeira, o rancheiro tomou uma decisão irreversível. Ele ia tentar salvá-la. Custe o que custasse. O rancheiro trabalhou como quem caminha sobre gelo fino. Cada gesto era lento, medido, carregado de uma atenção quase dolorosa. A água que tinha não era limpa e fora tirada de um barril esquecido atrás do celeiro, com gosto de ferrugem e poeira. Ainda assim, era tudo o que havia. Ele a derramou devagar sobre o ferimento, observando o sangue misturado à sujeira escorrer pelo ombro da jovem e desaparecer na terra. Ela estremeceu. O homem parou por um instante, o coração batendo forte demais para um corpo tão cansado. A fronte dela queimava. Febre. Sempre a febre. No oeste, a bala raramente era o golpe final. A infecção vinha depois, silenciosa, paciente, como um predador que não precisava correr. Ele pegou panos velhos, lavados e relavados até perderem a cor original. Amarrou-os com firmeza suficiente para conter o sangramento, mas não tão apertados a ponto de roubar o pouco de vida que ainda circulava ali. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de responsabilidade. A diferença entre pressão e morte podia ser a espessura de um dedo. Cada movimento podia matar. Cada pausa podia condenar. O tempo não estava do lado deles. A jovem começou a murmurar. Palavras quebradas, ditas numa língua que o rancheiro não compreendia, mas cujo peso ele sentia. Havia nomes ali, talvez de ancestrais, talvez de espíritos. Havia dor. Havia medo. Em certo momento, ela ergueu a mão fraca, como se buscasse algo invisível no ar, e lágrimas escaparam pelos cantos dos olhos fechados. O rancheiro desviou o olhar por um segundo. Não gostava de ver pessoas naquele estado. Nunca soube o que fazer com o sofrimento alheio quando ele se tornava tão nu. Ainda assim, continuou. Limpou, ajustou, aplicou as ervas que esmagara minutos antes numa pedra. Ervas que aprenderá a reconhecer não por livros, mas por erros. Algumas ajudavam. Outras apenas atrasavam o fim. A irmã da jovem permanecia encostada a uma viga, o rifle agora apoiado no chão, mas sempre ao alcance da mão. Seus olhos seguiam cada gesto do rancheiro, atentos como os de um animal ferido. Não havia confiança ali. Apenas vigilância. Apenas a certeza de que, se algo desse errado, ela seria a primeira a reagir. Ela não falava. O silêncio dela era mais pesado que qualquer ameaça. Do lado de fora, o vento mudou de direção. Trouxe consigo sons que não pertenciam ao celeiro, um bater ritmado, distante, quase imperceptível. O rancheiro congelou por um segundo, a cabeça erguida. Escutou de novo. Cavalos. Ou talvez tambores. No deserto, às vezes era difícil distinguir. Mas havia algo ali, algo se movendo. A terra não ficava quieta quando grupos grandes se aproximavam. O oeste avisava, sempre avisava. Ele voltou ao trabalho, agora mais rápido, embora soubesse que a pressa era inimiga. Sentia o suor escorrer pelas costas, misturando-se à poeira, colando a camisa ao corpo. A noite se aproximava. E com ela, o frio. A febre da jovem não precisava de mais um inimigo. Enquanto trabalhava, pensamentos indesejados se infiltravam.
Ele sabia como aquilo terminava, em muitos casos. Já tinha visto homens morrerem depois de fazer a coisa certa. Já tinha visto corpos pendurados por crimes que nunca foram realmente crimes, em apenas escolhas erradas aos olhos certos. Mesmo que ela sobrevivesse, e mesmo que abrisse os olhos ao amanhecer, nada garantia que ele sairia vivo dali. No Oeste, ajudar alguém errado podia ser pior que puxar o gatilho primeiro. Essa verdade antiga pesava como chumbo em seu peito. Ainda assim, ele continuava. Talvez porque, no fundo, já tivesse aceitado que algumas dívidas só se pagavam com risco. Ou talvez porque estivesse cansado demais para fugir de si mesmo outra vez. A jovem se agitou de repente. Um espasmo forte percorreu seu corpo, arrancando um grito curto e rouco de sua garganta. O rancheiro segurou seus ombros, tentando acalmá-la sem piorar a ferida. Ela abriu os olhos por um instante, em olhos escuros, perdidos, sem foco, e encarou algo que não estava ali. Água, murmurou, a voz quase inexistente. Ele molhou os lábios dela com cuidado. Apenas algumas gotas. Mas poderia fazê-la engasgar. Ela fechou os olhos novamente, respirando com dificuldade. Cada inspiração parecia uma luta que o corpo dela já não tinha certeza de querer vencer. A irmã deu um passo à frente, pela primeira vez. Não apontou a arma. Apenas observou a respiração da jovem, o subir e descer irregular do peito. Seu rosto endureceu ainda mais, se é que isso era possível. Ela está pior, e disse, finalmente, em tom baixo. O rancheiro assentiu. Não havia como negar. Eu sei. O silêncio voltou a se instalar, pesado, opressor. Do lado de fora, os sons pareciam mais próximos agora. Ou talvez fosse apenas a mente do rancheiro, afiada pelo medo e pela culpa. Ele não sabia. Só sabia que a noite seria longa, e que talvez não houvesse amanhã para todos ali. A febre da jovem aumentou. Sua pele ardia sob os dedos dele. O rancheiro tentou tudo o que sabia, tudo o que lembrava, tudo o que já vira funcionar antes. Nada parecia suficiente. O sangue voltou a aparecer, manchando os panos. Pequenas manchas primeiro. Depois mais. O coração dele apertou. Se ela cruzasse aquela linha, não haveria retorno. Ele se recostou por um instante, respirando fundo, olhando para o teto quebrado do celeiro, onde as primeiras estrelas começavam a surgir. Pensou no amanhecer. Pensou em como o sol poderia revelar salvação ou sentença. Quando voltou a olhar para a jovem, percebeu algo que o gelou por dentro. A respiração dela estava mais lenta. Irregular. Fraca demais. A noite ainda nem tinha começado de verdade. E o rancheiro soube, com uma clareza cruel, que o amanhecer seria decisivo, e não apenas para ela, mas para todos que respiravam naquele pedaço esquecido do oeste. O sol nasceu devagar, como se até ele hesitasse em revelar o que estava por vir. A luz pálida se espalhou pelo deserto, tocando primeiro as dunas distantes, depois as cercas quebradas, por fim o celeiro ferido pelo tempo. A poeira no horizonte começou a ganhar forma, e não era vento. Nunca era apenas vento. Eram eles. O rancheiro viu primeiro como um borrão ondulante contra o céu claro. Depois, como sombras em movimento. Cavalos. Muitos. O chão parecia vibrar sob um ritmo antigo, conhecido, que fazia o coração bater fora de compasso. Guerreiros apaches se aproximavam, surgindo da poeira como parte dela, silenciosos e inevitáveis. Ele fechou os olhos por um instante. Não houve pânico. Apenas aceitação. Durante a noite, ele já se preparara para aquele momento. Limpou as mãos, guardou os poucos instrumentos improvisados, ajeitou a jovem o melhor que pôde. Pensou em fugir, e o pensamento veio, como sempre vinha, e mais não ficou. Ficará ali. E isso bastava. Carregava culpa suficiente para 2 vidas. Mas, estranhamente, também sentia uma paz que não conhecia havia anos. A paz de quem finalmente não recuara.
A jovem respirava. Fraca, irregular, mas respirava. Sobrevivera à noite. Isso, por si só, já era um pequeno milagre no Velho Oeste. O rancheiro tocou a testa dela com cuidado. Ainda quente, mas menos do que antes. Os olhos permaneciam fechados, o corpo exausto, pendurado entre dois mundos. A irmã estava de pé, ereta, observando a aproximação da tribo. O rifle agora pendia relaxado ao lado do corpo, mas sua postura dizia que, se fosse preciso, lutaria até o fim. Não por ele. Pela irmã. Pela honra. Quando os primeiros guerreiros chegaram ao alcance da vista clara, o rancheiro saiu do celeiro. Não se escondeu. Não buscou cobertura. Caminhou até alguns passos à frente, parando onde o sol o iluminava por inteiro. Retirou o chapéu e o segurou ao lado do corpo, deixando as mãos visíveis. Um gesto simples. Um gesto antigo. As rédeas foram puxadas. Os cavalos pararam. Armas foram erguidas. Arcos tensionados, rifles apontados, lanças firmes. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão pesado que parecia pressionar o ar para fora dos pulmões. O oeste inteiro prendeu a respiração. O rancheiro manteve o olhar erguido. Não desafiador. Não submisso. Apenas honesto. Sabia que qualquer palavra dita antes da hora poderia ser seu último erro. O líder avançou. Era um homem de idade difícil de medir, rosto marcado por linhas profundas, como se cada uma tivesse sido gravada por uma decisão tomada no momento certo e ou errado. Seus olhos eram escuros e atentos, não perdendo nada. Ele não olhava apenas o rancheiro. Observava o celeiro, a poeira no chão, o sangue seco nas tábuas. Observava a história inteira. A irmã da jovem saiu do celeiro então, colocando-se entre o rancheiro e os guerreiros. Não como escudo. Como voz. Ela falou na língua deles, firme, clara. Relatou tudo. Cada detalhe. Como encontraram a jovem ferida. Como o homem poderia ter fugido. Como ficou. Como trabalhou a noite inteira com água suja, panos velhos e mãos cansadas. Como cada decisão fora tomada sabendo do risco. O rancheiro não entendia as palavras, mas entendia o peso. Via nos rostos dos guerreiros que aquilo não era ignorado. Alguns trocavam olhares breves. Outros permaneciam imóveis, como estátuas de pedra. O líder ouviu até o fim. Não interrompeu. Quando ela terminou, ele deu um passo à frente, ficando a poucos metros do rancheiro. Por que você ficou? Perguntou, em inglês quebrado, mas claro. A pergunta caiu como um golpe seco. Não era sobre a ferida. Não era sobre a bala. Era sobre caráter. O rancheiro demorou um segundo antes de responder. Pensou em mentir. Pensou em usar palavras bonitas. Pensou em justificar-se. No fim, escolheu a verdade mais simples, e a única que ainda reconhecia. Por que não consegui deixá-la morrer? E disse. A voz saiu rouca, mas firme. Não esperava nada em troca. O líder inclinou levemente a cabeça, como quem avalia algo invisível. Seus olhos permaneceram fixos no rosto do rancheiro, procurando rachaduras, medo, falsidade. Você sabia que poderia morrer por isso? Sim. E mesmo assim ficou. Sim. O silêncio voltou a se expandir, engolindo tudo. O vento parou. Até os cavalos pareciam imóveis demais. A poeira suspensa no ar demorava a cair, como se o tempo tivesse desacelerado. O líder caminhou alguns passos em direção ao celeiro. Olhou para dentro. Viu a jovem deitada, respirando com dificuldade, mas viva. Viu os panos ensanguentados, as marcas de mãos na terra. Viu esforço. Viu risco. Ele se virou novamente para o rancheiro. Muitos ajudam quando é seguro, e disse. Poucos ajudam quando custa a própria vida.
O rancheiro não respondeu. Não havia nada a acrescentar. A irmã da jovem se aproximou do líder, falou algo baixo. Ele ouviu, sem desviar o olhar do homem à sua frente. Um dos guerreiros fez um leve movimento com a arma, depois parou. Outro relaxou os ombros. Pequenos sinais. Difíceis de ler. Impossíveis de prever. O sol já estava mais alto agora, lançando luz dura sobre todos. Não havia sombras onde se esconder. Não havia como voltar atrás. O rancheiro sentiu o peso do momento descer sobre ele como uma mão invisível. Pensou que aquele poderia ser seu último amanhecer. Pensou que, se fosse, ao menos teria sido um fim escolhido. O líder respirou fundo. Olhou para os guerreiros. Olhou para a irmã. Olhou novamente para o rancheiro. E então, o oeste pareceu parar por completo. Uma decisão estava prestes a ser tomada, e uma decisão que definiria vida ou morte, honra ou vingança. Mas o líder não falou. Não ainda. E naquele silêncio estendido até o limite, o destino permaneceu suspenso, cruel e incerto, como poeira parada no ar antes da queda final. O silêncio durou tempo demais. Era o tipo de silêncio que fazia o coração bater alto demais dentro do peito, como se o próprio corpo tentasse preencher o vazio deixado pelas palavras que ainda não tinham sido ditas. O sol já estava alto, queimando a pele, iluminando cada rosto ali reunido. Não havia mais sombras onde se esconder. Apenas verdade. O líder Apache finalmente se moveu. Deu um passo à frente, firme, sem pressa. Seu olhar percorreu os guerreiros, um por um, depois voltou ao rancheiro. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregava um peso antigo e o peso de decisões que não podiam ser desfeitas. Você viverá. A frase foi curta. Direta. E ainda assim, pareceu atravessar o ar como um trovão silencioso. O rancheiro não reagiu de imediato. Não sorriu. Não suspirou de alívio. Apenas permaneceu onde estava, como se o corpo precisasse de um instante para aceitar que ainda lhe pertencia. Ele esperara pela morte. Preparara-se para ela. A vida, naquele momento, soava quase estranha. O líder continuou. Não por dívida. Seus olhos não vacilaram. Mas por respeito. Um murmúrio baixo percorreu os guerreiros. Não era discordância. Era reconhecimento. No Velho Oeste, respeito era uma moeda rara, mais valiosa que ouro ou sangue. Não se exigia. Não se comprava. Era concedido. Você poderia ter fugido, e disse o líder. Muitos fariam isso. Você ficou. O rancheiro assentiu uma única vez. Não como agradecimento, mas como aceitação da verdade dita em voz alta. Ele não ficará esperando recompensa. Não ficará esperando perdão. Ficará porque, naquela noite, fugir teria sido morrer de outra forma. Um dos guerreiros avançou alguns passos, trazendo um cantil. Ajoelhou-se diante do rancheiro e estendeu a água. Um gesto simples. Um gesto enorme. O rancheiro hesitou, depois aceitou. Bebeu devagar, sentindo a água fria descer pela garganta seca, lembrando de que ainda estava ali. Que ainda respirava. Armas começaram a baixar. Arcos relaxaram. Rifles desceram dos ombros. Não houve alarde. Nenhum anúncio grandioso. Apenas pequenos sinais, os únicos que realmente importavam. A irmã da jovem soltou o rifle no chão, finalmente. Seus ombros, tensos desde o primeiro instante, cederam um pouco. Ela virou-se e correu para dentro do celeiro. O rancheiro a seguiu, o coração agora batendo em um ritmo diferente. Não de medo, mas de algo mais difícil de nomear. A jovem estava acordada. Os olhos abertos, ainda fracos, mas presentes. O olhar vagou pelo teto por um momento, confuso, até encontrar o dele. Houve reconhecimento. Não palavras.
Não sorrisos. Apenas um silêncio carregado de algo profundo, algo que dispensava explicações. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela outra vez, como fizera tantas horas antes. Ela tentou falar, mas a voz não veio. Ele ergueu a mão, num gesto suave, pedindo que não se esforçasse. Ela obedeceu. Apenas continuou olhando. Naquele instante, não havia branco nem apache. Não havia dívida nem ameaça. Apenas duas pessoas que haviam se encontrado no ponto exato onde a vida quase se perderá. A irmã observava a cena em silêncio. Não havia gratidão exagerada em seu rosto, mas algo havia mudado. A dureza dera lugar a uma aceitação tranquila. Ela sabia. Todos ali sabiam. Algumas escolhas falavam mais alto que qualquer explicação. Do lado de fora, os guerreiros já se organizavam para partir. Não houve celebração. Não houve despedidas longas. A tribo se movia como sempre se movera e rápida, eficiente, sem deixar rastros além daqueles que o vento logo apagaria. O líder montou em seu cavalo e lançou um último olhar ao rancheiro. O oeste lembra, e disse, antes de puxar as rédeas. E então partiram. A poeira se ergueu outra vez, envolvendo homens e cavalos, engolindo-os até que restasse apenas o deserto vasto e indiferente. Em poucos minutos, não havia mais ninguém ali além do rancheiro, do celeiro quebrado e da jovem se recuperando lentamente. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo. O rancheiro ficou de pé, observando o horizonte vazio. Sentia-se estranho dentro do próprio corpo, como se tivesse atravessado algo invisível e saído do outro lado diferente. Vivo, sim. Mas marcado por algo que não se via na pele. Ele sabia que o oeste continuaria cruel. Sabia que homens ainda morreriam por menos. Sabia que nem toda escolha certa seria recompensada. Ainda assim, algo ficará claro. O oeste não era apenas terra de morte. Era terra de escolhas. E algumas escolhas, feitas no silêncio, ecoavam mais longe do que qualquer disparo. O rancheiro colocou o chapéu de volta na cabeça, respirou fundo e voltou-se para o celeiro. Havia trabalho a fazer. Vida a preservar. E, pela primeira vez em muitos anos, o peso no peito parecia um pouco mais leve. Dias se passaram. O rancheiro voltou à rotina como quem retorna a uma estrada conhecida, mas percebe, a cada passo, que o terreno não é mais o mesmo. O sol continuava nascendo cedo. Os cavalos ainda exigiam cuidado. A cerca quebrada seguia precisando de reparos. O mundo não esperara por ele e nunca esperava. Ainda assim, algo havia mudado. O celeiro permanecia ali, silencioso, com suas tábuas tortas e o cheiro persistente de madeira velha. As marcas de sangue seco ainda manchavam o chão de terra, escuras, quase negras agora. Ele não as lavou. Não por descuido, mas por respeito. Algumas coisas não deviam ser apagadas tão facilmente. Toda vez que entrava ali, sentia o peso daqueles dias retornar. O calor da febre. O som distante de cavalos. O silêncio que quase o esmagara. Era como se o celeiro guardasse a memória do que acontecerá e não como acusação, mas como testemunha. Ele seguia trabalhando, mas em um ritmo diferente. Menos automático. Mais atento. Havia momentos em que parava no meio do campo, apoiava-se na cerca e olhava o horizonte sem realmente vê-lo. Pensava no preço da compaixão num mundo que parecia punir qualquer gesto que não fosse guiado pela força. No Velho Oeste, ser bom nunca fora sinônimo de ser seguro. Ele sabia disso desde jovem. Aprenderá cedo que gentileza podia ser confundida com fraqueza, e que hesitar custava caro. Ainda assim, aquela escolha, em ficar, tentar salvar, arriscar, ecoava dentro dele como algo certo. Não fácil. Não isento de medo. Mas certo. À noite, sentado sozinho à mesa simples de sua casa, o rancheiro lembrava do olhar da jovem ao despertar. Não havia promessas ali. Não havia futuro imaginado.
Apenas reconhecimento. Isso bastava. Ele não sabia se ela sobreviveria por completo. Não sabia se algum dia voltaria a vê-la. A vida no Oeste raramente fechava ciclos com perfeição. Algumas histórias apenas se tocavam por um instante e seguiam caminhos diferentes. A história começou a se espalhar. Não como anúncio. Não como canção. Apenas em sussurros. Um comentário aqui, outro ali. No salão mais próximo, alguém mencionou o homem que ajudara uma Apache ferida. Alguém respondeu que ele devia estar morto. Outro retrucou que não, em que viverá. Dizem que os Apaches pouparam ele, comentou um velho, baixando a voz. Dizem que ele ficou quando podia ter fugido, e acrescentou outro. O rancheiro não buscava essas histórias, mas elas o encontravam. Em olhares demorados. Em silêncios estranhos. Alguns o viam com desconfiança. Outros, com um respeito contido, quase desconfortável. No Oeste, homens não sabiam muito bem o que fazer com quem quebrava as regras invisíveis da sobrevivência. Ele aceitou isso também. Não tentou se explicar. Não tentou se justificar. Sabia que quem precisasse entender, entenderia. O resto nunca importara tanto. Certa manhã, voltou ao celeiro com um balde de água e um pano limpo. Parou diante da maior mancha de sangue. Ajoelhou-se, passou o pano devagar, removendo parte da poeira acumulada. Não limpou tudo. Deixou um rastro tênue, quase imperceptível, como uma cicatriz. Porque algumas marcas não servem para lembrar a dor e servem para lembrar a escolha. Enquanto trabalhava, pensou em quantas vezes o mundo o empurrara para longe do que era certo. Quantas vezes escolher o caminho mais fácil, apenas para sobreviver mais um dia. Aquela vez fora diferente. Não porque o resultado fora favorável, mas porque a decisão fora tomada sem garantia alguma. E talvez fosse isso que tornava tudo tão pesado, e tão leve ao mesmo tempo. O vento passou pelo campo, trazendo o mesmo som de sempre. Nenhum tambor. Nenhum cavalo. Apenas o deserto respirando. O rancheiro se levantou, esticou as costas doloridas e olhou ao redor. A vida seguia. Cruel. Indiferente. Bela, às vezes. Ele entendeu, então, algo que levará uma vida inteira para aprender. No Velho Oeste, não era o gatilho que definia um homem, era o que ele fazia quando ninguém estava olhando. Essa verdade não o tornava especial. Não o colocava acima de ninguém. Apenas o colocava em paz consigo mesmo. E, para alguém que viverá tanto tempo carregando arrependimentos, isso já era mais do que suficiente. O sol começou a descer no céu, pintando o deserto de tons dourados. O rancheiro colocou o chapéu, respirou fundo e voltou para casa. Havia trabalho no dia seguinte. Sempre havia. Mas agora, havia também algo mais. Uma certeza silenciosa de que, mesmo em tempos brutais, a humanidade ainda encontrava espaço, pequena, frágil, perigosa e mais real. E às vezes, a decisão mais perigosa era também a mais humana. Se esta história te fez refletir sobre escolhas, honra e humanidade em tempos brutais, deixe seu like, comente o que você faria no lugar do rancheiro e inscreva-se para mais histórias do Velho Oeste.